Quando falamos, nosso trato vocal abre e fecha diversas vezes para produzir palavras. Trato vocal é o nome dado à cavidade que, em animais, modula o som produzido numa fonte. Em mamíferos, incluindo humanos, essa fonte são as pregas vocais, e o trato vocal pode ser dividido em 4 regiões: laringe, faringe, cavidade oral e cavidade nasal. Sons produzidos pelo ar passando livremente pelo trato vocal são classificados como vogais. Já sons produzidos por um estreitamento no trato vocal que cause bloqueio ou turbulência na passagem de ar são classificados como consoantes. As consoantes são classificadas em 2 grandes grupos, pulmônicas e não pulmônicas. Hoje vamos falar sobre as consoantes pulmônicas, que são aquelas produzidas com ar saindo dos pulmões. Todas as línguas faladas possuem consoantes pulmônicas, e a maioria possui apenas estas, incluindo o português. As consoantes pulmônicas são classificadas de acordo com 3 critérios: vozeamento, lugar de articulação e maneira de articulação. O vozeamento se refere ao comportamento das pregas vocais durante a produção da consoante. Consoantes surdas ou desvozeadas são aquelas produzidas sem vibração das pregas vocais. Por outro lado, se as pregas vocais vibram, a consoante é classificada como sonora ou vozeada. Vamos ver exemplos deste contraste no português. Aqui temos um par de consoantes que se diferenciam apenas pelo vozeamento. Pronuncie aí um som de S contínuo. O único som que conseguimos ouvir é o do ar chiando entre a língua e o céu da boca, certo? Agora faça o mesmo com o som de Z. Percebe a diferença? Além do mesmo chiado presente em S, as pregas vocais também estão vibrando. Se você puser a mão na garganta, pode notar isso claramente. O mesmo contraste existe entre as consoantes P e B. Como nessas consoantes a passagem de ar é completamente fechada, não podemos alongá-las como no exemplo anterior, mas ainda dá para perceber um gemido que acompanha um B. B, B, mas não um P. P, P. Em consoantes sonoras, parte da energia do fluxo de ar é usada para vibrar as pregas vocais, de forma que o ar sai com menos força pela boca. Por causa disso, consoantes surdas tendem a ser vistas como consoantes fortes, enquanto as sonoras são interpretadas como fracas. O próximo critério para classificação é o lugar de articulação. Ele identifica onde no trato vocal ocorre o bloqueio ou a constrição para a produção da consoante. Na tabela de consoantes pulmônicas do Alfabeto Fonético Internacional, as colunas representam os principais lugares de articulação. A primeira coluna corresponde às consoantes bilabiais. Como o nome sugere, elas são articuladas com os 2 lábios. No português, temos 3 consoantes bilabiais: pá, bá, má. Para que a pronúncia das consoantes fique mais clara, vou sempre pronunciá-las seguidas pela vogal A. O Alfabeto Fonético Internacional apresenta as consoantes que se diferenciam apenas pelo vozeamento uma ao lado da outra, com a versão surda à esquerda e a sonora à direita. Podemos ver, assim, que pá é uma consoante surda, enquanto bá e má são consoantes sonoras. Alguns exemplos de palavras em português usando consoantes bilabiais: babá, mapa, pai, mãe, bom. Em seguida, temos as consoantes lábio-dentais, articuladas com os dentes incisivos no lábio inferior. No português temos 2, fá, que é surda, e vá, que é sonora. Exemplos de palavras em português usando consoantes lábio-dentais: favo, povo, fubá, fofo, vovô. Agora temos 3 categorias que são proximamente relacionadas: dentais, alveolares e pós-alveolares. Consoantes dentais são articuladas com a língua nos incisivos superiores. Em português temos 3 delas: tá, dá e na. Preste atenção como a língua toca na parte de trás dos dentes. Exemplos de palavras usando consoantes dentais: dedo, tato, nada, pano, banana. Nas consoantes alveolares, a articulação ocorre com a língua na crista alveolar, isso é, a gengiva logo atrás dos incisivos, onde ficam os encaixes dos dentes, chamados de alvéolos. Em português, temos de 4 a 5 consoantes alveolares:
O som do R simples, Ra, é uma delas. A língua sobe e bate na gengiva logo atrás dos dentes. Ra, Ra. O mesmo acontece com Sa e Za, onde o chiado ocorre entre a língua e a gengiva. Temos também Lá nessa posição. E em muitos sotaques, especialmente entre o Paraná e Minas Gerais, o chamado R caipira no final das sílabas também é uma consoante alveolar. Ra. Exemplos de palavras em português usando consoantes alveolares: arara, mesa, osso, cela, porta. Em inglês, as consoantes T, D e N são frequentemente alveolares e não dentais, como no português. Disse tá e não tá. A diferença é bem sutil, e como nenhuma língua no mundo distingue essas duas variedades, não existem símbolos diferenciados para as duas. Caso seja necessário fazer uma descrição mais detalhada, é preciso usar diacríticos especiais para essa função, mas isso é assunto para outro vídeo. O som de dois R's no espanhol e em algumas variedades de português, como em perro, também é outra consoante alveolar bem conhecida. As consoantes pós-alveolares são articuladas com a língua um pouco mais para trás que as alveolares. As mais comuns e que estão presentes no português são chá e já. Exemplos de palavras: bicho, chapa, loja, janela, Chile. As próximas consoantes são as retroflexas. Elas são articuladas com a língua entre a crista alveolar e o palato duro. Para articulá-las, a ponta da língua flexiona ligeiramente para trás, por isso o nome de retroflexas. O português não tem nenhuma consoante retroflexa, mas o R caipira, quando falado de forma exagerada, especialmente por alguém imitando o sotaque, pode ser retroflexo, como em porta, apesar de a pronúncia real mais comum ser alveolar, como visto antes. Existem algumas línguas ricas em consoantes retroflexas, como o chinês. Aqui, a palavra sh como exemplo. O russo também tem consoantes retroflexas, como em jna. E também o hindi, como em tapo. Agora vamos deixar a ponta da língua em paz e vamos passar para consoantes articuladas com o dorso da língua. O primeiro grupo é o das consoantes palatais, articuladas com o dorso da língua no palato duro, essa região bem no meio do céu da boca. No português temos duas consoantes palatais das mostradas aqui: ya, como em ioiô, e lhá, como em bolha e alho. O som do NH do português também é uma consoante palatal, mas a descrição dela é um pouco mais complexa do que pode ser explicado até aqui. Voltaremos a ela em outro vídeo. No entanto, o N com tilde espanhol, como em senhor, é uma consoante palatal que aparece aqui. As consoantes velares se articulam com o dorso da língua no palato mole, a região mais ao fundo do céu da boca, onde não se pode sentir osso por baixo. Essa região também é chamada de véu palatino, de onde o nome velar. O português tem 2 a 3 consoantes velares. As de presença universal são K e G, como em gato e caco. Muitos sotaques também pronunciam o R inicial e o RR como uma consoante velar, H, o mesmo som do J espanhol ou do CH alemão. Exemplos: carro, roxo, rico. Agora as consoantes uvulares. Essas são produzidas com o dorso da língua na úvula ou campainha, aquela coisinha pendurada no fundo da boca. O português não costuma ter consoantes uvulares, mas novamente o RR pode, em alguns sotaques, soar como uma consoante uvular, Ra, como em rato e carro. É o R como o do francês. Uma consoante uvular muito comum mundo afora é K. Para pronunciá-la, fale um K com a língua mais para o fundo da boca, para que encoste na campainha. K, K. Um exemplo de seu uso é na palavra calho, na língua quichua, a língua dos incas. A seguir, temos as consoantes faríngeas. Nelas, deixamos o dorso da língua de lado e vamos para a raiz da língua. Essas consoantes são bem raras, como se pode notar pela pouca variedade na tabela. O português não tem nenhuma consoante faríngea, mas uma bem conhecida é OA, encontrada no árabe como em Oain. Para pronunciá-la, posicione a boca como se fosse falar a vogal A, com a mandíbula e a língua bem baixas. Agora, tente empurrar a língua para o fundo da garganta e vibre as cordas vocais. Oa, oa, oain. As consoantes faríngeas são, certamente, as mais complicadas para falantes de português. Por último, temos as consoantes glotais. Elas são articuladas com a glote, a abertura entre as pregas vocais. O português não tem exatamente consoantes glotais como fonemas.
A consoante H, no entanto, pode ser o som usado por alguns falantes para o R inicial e os dois Rs, como em rato. Ele também aparece em aham, usado para dizer sim. Esse som está presente em muitas línguas, geralmente escrito como H. Outra consoante glotal ocorre no português apenas em expressões como para dizer não. Agora vamos ao último critério de classificação das consoantes, a maneira de articulação. Cada linha da tabela representa uma maneira de articulação. Enquanto aprendemos essa classificação, vamos combinando ela com as anteriores e assim passar por todos os sons presentes na tabela. O primeiro grupo é o das consoantes plosivas ou oclusivas. Elas são pronunciadas ao se bloquear inteiramente a passagem de ar para então liberá-lo numa pequena explosão. Vamos ver primeiro as oclusivas que temos no português. Oclusiva bilabial surda, bloqueando a passagem de ar nos lábios sem vibrar as pregas vocais, pá, e sua contraparte sonora, bá. Oclusiva dental surda, bloqueando a passagem de ar nos dentes, tá, e sua contraparte sonora, dá. Oclusiva velar surda, bloqueando a passagem de ar no véu palatino, cá, e sua contraparte sonora, gá. Agora vamos às oclusivas que não ocorrem no português. Oclusiva retroflexa surda, bloqueando a passagem de ar com a língua curvada para trás, tá, e sua contraparte sonora, dá. Oclusiva palatal surda, bloqueando a passagem de ar com o dorso da língua no palato duro, cá, e sua contraparte sonora, cá. Oclusiva uvular surda, bloqueando a passagem de ar na campainha, cá, e sua contraparte sonora, cá. E por último, a oclusiva glotal surda, bloqueando a passagem de ar na glote, a. Essa é mais facilmente percebida entre duas vogais, a. Notem que não é possível produzir uma oclusiva glotal sonora porque o fechamento é exatamente nas pregas vocais, o que impede que elas vibrem. Agora temos as consoantes nasais. Elas são pronunciadas como as oclusivas, bloqueando a passagem de ar pela cavidade oral, mas o ar sai pelo nariz em vez de ficar inteiramente preso. No português temos duas nasais, a bilabial ma e a dental na. Note como ma é basicamente o mesmo que ba, mas deixando o ar sair pelo nariz. Ma, ba. Da mesma forma, na é basicamente um da com o ar saindo pelo nariz. A nasal palatal, nha, também é bastante conhecida, ocorrendo em espanhol, francês, italiano e mesmo algumas variedades de português para o som de NH. A nasal velar nha também é relativamente comum, mas em muitas línguas, europeias especialmente, só é encontrado no final das sílabas. Ela é escrita NG em inglês e ocorre, por exemplo, 2 vezes na palavra singing. Outras nasais incluem a lábio-dental ma, que é quase como um ma onde você morde o lábio, ma. A nasal retroflexa, com a língua para trás, na, e a nasal uvular, nga. Note que é impossível pronunciar uma nasal faríngea ou glotal, afinal, para que o ar possa sair pelo nariz, ele precisa passar pela conexão do nariz para a garganta, logo atrás da úvula. Numa consoante faríngea, o ar é bloqueado ainda na faringe, antes de conseguir chegar no nariz. Agora vamos às consoantes vibrantes. Elas são produzidas por interrupções curtas e repetidas no trato vocal. A vibrante alveolar sonora, ra, é a mais comum. A vibrante uvular, ra, também é consideravelmente comum. Mas temos também a vibrante bilabial, brá, vibrando os lábios como quando estamos com frio. Brrr. Agora temos a sequência dos taps ou flaps, que em português muitas vezes são chamados de vibrantes simples. Neles, o elemento ativo golpeia rapidamente o lugar de articulação. É quase como uma oclusiva pronunciada bem rápido, sem tempo de o ar formar pressão o bastante para um estouro. Quando esse elemento ativo bate rapidamente no lugar de articulação e volta, a consoante é classificada como um tap. Agora, se o elemento recua e colide enquanto se move de volta para frente, a consoante é classificada como um flap. O alfabeto fonético internacional, no entanto, não faz distinção entre os dois tipos. Vamos analisar os casos um por um. O tipo mais comum desses sons é o tap alveolar sonoro. É o nosso R simples, como em caro, arara. A língua sobe, bate rapidamente na crista alveolar e volta. Ra, ra. Assim, é classificada como um tap e não como um flap. Agora, no caso da versão retroflexa, as duas formas são possíveis.
Você pode apenas levantar a ponta da língua e batê-la para cima na posição das consoantes retroflexas e voltar, criando um tap. Ra, ra, ra. Por outro lado, você também pode curvar a língua um pouco mais para trás e golpear o ponto enquanto a língua volta para frente, produzindo um flap. Ra, ra, ra. Por último, temos o flap lábio dental. Nele, você curva o lábio inferior para dentro e bate ele contra os dentes incisivos. Ba, ba, ba. Esse som é bem raro e basicamente restrito a algumas línguas da África Central. Agora temos as fricativas. Nelas, a passagem de ar é reduzida até o ponto de causar turbulência, mas sem impedir a passagem. Como podem ver, as fricativas são bem diversas, sendo a única linha inteiramente preenchida. Vamos começar novamente com as fricativas do português. Temos as labiodentais, Fá e Vá. Note que você aproxima os dentes do lábio inferior e deixa o ar passar com fricção entre eles. Fá, Vá. Depois temos as fricativas alveolares, Sá e Zá, onde o ar passa com fricção entre a língua e a crista alveolar. Sá, Zá. Temos também as fricativas pós-alveolares, Chá e Já. E, como já mencionado antes, muitos dialetos do português possuem também uma fricativa alveolar surda, Rá, Rá, como o som do R. Para criar sua versão sonora, é só vibrar as pregas vocais. Assim, Rá vira Rá, Rá. Agora vamos às outras. Nas fricativas bilabiais, você passa o ar entre os lábios, como um sopro leve. Fá, Vá, Fá, Vá. As fricativas dentais são consideravelmente bem conhecidas por sua presença no inglês. Você encosta a língua atrás dos dentes e deixa o ar passar. Sá, Zá, Sá, Zá. Agora as fricativas retroflexas, já mencionadas antes como ocorrendo em línguas como o russo e o chinês. Chá, chá, já, já. Nas fricativas palatais, fazemos o ar passar com fricção entre o dorso da língua e o palato duro. Chá, chá, já, já. As fricativas uvulares causam a fricção na úvula. Rá, 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 rá. Agora as fricativas faríngeas, com o ar passando com fricção na faringe. Rá, 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 rá. E por último as fricativas glotais. A classificação dessas como fricativas ou mesmo como consoantes é controversa, já que de fato é só o ar passando com um pouco mais de intensidade pelas pregas vocais. Ha, ha, ah, ah. Se você achava que as fricativas tinham terminado, está bem enganado. Temos ainda as fricativas laterais. O adjetivo lateral aqui significa que o som é produzido com o ar passando pelos lados da língua e não por cima dela, como nas consoantes anteriores. Assim, aqui temos as fricativas laterais alveolares. Para pronunciá-las, tocamos a ponta da língua na crista alveolar e apertamos os lados dela em direção aos dentes laterais, mas deixando o ar escapar por ali. Chá, chá, já, já. E por último temos as aproximantes. Nelas, a passagem de ar também é reduzida, como nas fricativas, mas não tanto a ponto de causar fricção. Assim, as aproximantes não causam exatamente turbulência na passagem de ar e são algo como intermediárias entre consoantes e vogais. A aproximante palatal é uma das mais comuns, ocorrendo em português em palavras como ioiô. Corresponde ao J do alemão, ja, e o Y do inglês, yes. Note como o dorso da língua sobe em direção ao palato. Ya, ya, ya. Mas não chega ao ponto de causar fricção como na fricativa palatal sonora já. O mesmo acontece na aproximante alveolar, ra, 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 onde a passagem de ar é estreitada, mas não ocorre fricção. E é assim também para a aproximante retroflexa, ra, ra, ra. Temos ainda a aproximante lábio-dental, que é basicamente um V sem fricção. Você aproxima o lábio dos dentes, mas não a ponto de tocar. Lá, lá, lá. E por último temos a aproximante velar, onde o dorso da língua chega bem perto do véu palatino, mas não o toca. Lá, lá, lá.
Assim como aconteceu com as fricativas, temos também as aproximantes laterais, que se caracterizam pelo ar passando pelos lados da língua. A aproximante lateral mais comum de todas é sem dúvida a alveolar lá, como o nosso L. Note como a ponta da língua toca na crista alveolar, mas o ar passa sem fricção pelos lados da língua. Lá, lá, lá. O mesmo acontece com a aproximante lateral palatal lhá. O dorso da língua toca no palato duro, mas o ar passa sem turbulência pelos lados. Lhá, lhá, lhá. Temos também a aproximante lateral retroflexa. Lá, lá, lá. E por último temos a aproximante lateral velar. Tocamos o dorso da língua no palato mole e deixamos o ar passar pelos lados. Lá, lá, lá. Eu particularmente acho esse um dos sons mais complicados de produzir. É bem complicado conseguir moldar a língua nessa posição para o ar passar pelas laterais. Esse som também é muito raro e quase inteiramente restrito a línguas da Nova Guiné. Ufa! Finalmente terminamos de ver todas as consoantes. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e, se ainda não for inscrito, inscreva-se. Logo volto explicando as vogais. Prometo que com ela será bem mais rápido. Até mais!